E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Hoje é dia de Palmeiras versus Chelsea, galera. Quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Verdão que já enfrentou o Chelsea uma vez na final do Mundial de Clubes. Felizmente o Verdão perdeu aquele jogo no placar de 2-1. Mas hoje, se Deus quiser, Verdão vai passar para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, trazendo as últimas notícias do Palmeiras. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos ver como o Palmeiras vem a campo para essa partida. Essa tem chance da gente acertar, tá? Dessa vez tem muita chance da gente cravar. A piscadinha de ontem pro Rizek, para mim, já confirmou ali o Vanderlan, que era até a substituição óbvia, né? Mas o Abel foge do óbvio. E também por isso é tão especial. O Everton no gol, com Giai, Fux, Mikael e ele, o Vanderlan. Emiliano Martinez com Richard Rios, que baita competição tá fazendo. Maurício também. O Alan Estevão e Vitor Roque. Esse é o Palmeiras contra o Chelsea, armado por Abel Ferreira. Alguma... Não, vamos lá que ele não vai repetir, não repetiu a escalação em nenhuma vez, mas assim, não tem Eu acho que esse é o problema. gabarito, hein? Eu acho que esse é o gabarito. Então, se a gente cravar, a gente está acertando a formação número 40 de Abel Ferreira, Então, sabia? não tem problema. Sim. O problema não é repetir a escalação, tá? O problema é você trocar 3, 4, 5 jogadores de um jogo para o outro. Quando você tem que trocar, e aí ele já tem duas substituições, 3 substituições obrigatórias. Então, às vezes, não é porque o técnico não quer repetir também. Ele tem um jogador machucado, ele tem um jogador suspenso. Então, assim, o problema é você não dar base para o seu time. E isso ele dá há muito tempo. Os jogadores vão trocando, vão sendo inseridos novos jogadores num cenário que já está todo mundo que está... Porque quando você troca de uma temporada para outra, você não troca o time inteiro, né? Principalmente os times vencedores. Você troca 3, 4 jogadores, eles entram no outro ano, você troca 3, 4 jogadores, outros 3, 4 jogadores, não aqueles que chegaram, às vezes um ou outro que chegou e não se adaptou, e esses jogadores vão entrando dentro de uma maneira de trabalhar do técnico. E aí, quando você tem que fazer as trocas, não tem problema nenhum. Você troca uma peça, você troca 2, aí ele tem um problema que ele tem que trocar 3 na defesa. Isso pode gerar um problema, tá? Então ele tem um jogador machucado, um suspenso e o outro suspenso, o lateral suspenso também. E aí o time... vamos falar. Esse time aí, isso aí é muito melhor do que o Palmeiras. Fala assim, não, tá todo mundo aí, todos os jogadores são melhores do que os do Palmeiras. Não. Aliás, tem um jogador nesse time aí que tem a mesmíssima história do Estevão com o mesmíssimo Abel Ferreira. É o Pedro Neto. Ontem, inclusive, o Abel fez essa comparação na coletiva. Primeiro ele contou da história, que pouca gente ali conhecia. E aí depois ele faz a comparação. O Pedro Neto é promovido ao profissional no Braga pelo próprio Abel Ferreira. Então ele faz a comparação. É igualzinho eu fiz com o Estevão, porque logo depois ele sai. Mas tem tempo que eles não se falam. O Pedro Neto sofreu uma lesão há algum tempo, que o Abel também passou. O Pedro Neto pode até não jogar, né? Então, aí vamos chegar lá. Aí o Abel comparou as histórias, eu achei bem legal. É um destaque. Aliás, são 2 destaques, né, dessa competição. Serão companheiros no futuro próximo. E eu achei legal ele contar essa história. Mas o Pedro Neto também é português, né? Também era companheiro do Jota na seleção portuguesa. Eles tinham uma ligação próxima, não é só companheiro, né? Porque ele tem outros companheiros disputando aí, mas eles tinham uma ligação bem próxima. Exato, estiveram juntos agora e, obviamente, como todo mundo, especialmente quem está mais perto, ficou muito sentido, né, com a morte do amigo e pode desfalcar o Chelsea por isso. E eu gostei da declaração do Maresca, né, o treinador do Chelsea, porque ele disse que vai deixar para o Diogo Jota decidir. Se o jogo entender, Pedro Neto. Pro Pedro Neto decidir se vai ao funeral do Diogo Jota ou não. Tem até me lembrei de uma entrevista que viralizou uma vez, de um treinador de basquete, quando o repórter pergunta como que o treinador estava vendo o fato de um dos principais jogadores do time tá saindo da concentração e não jogando um jogo importante porque ia acompanhar o nascimento do filho.
E a pergunta tinha esse tom de, como é que você liberou? E aí o treinador diz, cara, o basquete não é a coisa mais importante aqui não, você já teve filho, você sabe o que é isso, o nascimento do teu primeiro filho? Então tem algumas coisas na vida que são além da questão profissional, e se o Pedro Neto entender que nesse momento mais importante para ele é estar ao lado dos familiares de um grande amigo nessa despedida, cabe a ele decidir. Achei legal a postura do treinador. Também achei muito bacana. De novo, né, entendendo que a gente está sempre antes falando com outro ser humano, né? É um jogador, é um treinador, é uma estrela, é um grande astro, mas é humano também. Isso sempre deve ser valorizado e priorizado. E aí, voltando para o Abel e para a coletiva, ele entende que o Chelsea Aliás, vamos ouvir primeiro, que eu ia chamar aqui uma faz isso. Vamos fazer isso então. O Abel falou sobre a superioridade do Chelsea, vamos ouvir. Dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador, o que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário, dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Nós estamos aqui a representar, entre aspas, o Brasil, mas nós somos o Palmeiras, e não tenho eu, pessoalmente, não é a América do Sul contra ninguém. Somos nós, Palmeiras, contra o Chelsea, e amanhã nos vamos defrontar com o mesmo objetivo. Eles vão querer estar na próxima fase e nós também queremos estar na próxima fase e iremos jogar para estar na próxima fase. Perfeito, foi mais ou menos o que o Felipe Luiz falou. E aí ele não comparava com o adversário, porque ele não teve a oportunidade de enfrentar o Real Madrid, mas comparava realidades de mercado, né? Mercado brasileiro com o mercado europeu. Ele falou, se o Real Madrid vem para cá e leva nosso principal jogador, é óbvio que a gente está falando de uma realidade melhor. Mas assim, o Real Madrid é melhor do que todo clube brasileiro, tá? Não é pelo investimento que o Real Madrid faz, é porque ele monta times e ele tem uma camisa, uma história que faz com que ele seja melhor do que os clubes brasileiros. Na maioria das vezes. Não que ele não possa ser vencido também, ou que não possa empatar com o Real Madrid, enfim. Não é o caso do Chelsea. O Chelsea é um time de segunda linha da Inglaterra. Tá? O Chelsea é um time que durante muito tempo figurou ali no bloco intermediário. Recebeu uma injeção de dinheiro e se posicionou um pouco mais acima. Mas segue sendo um time que vai ganhar a Conference League. Na maioria das vezes vai jogar Liga Europa, inclusive. E ter o dinheiro para contratar o melhor jogador do Palmeiras não faz com que o Chelsea seja um melhor time do que o Palmeiras. Ele apenas tem o dinheiro para contratar o melhor jogador do Palmeiras. Aí também concordamos com o Renato. Isso, exatamente. E às vezes eles gastam um dinheiro, o Chelsea e vários times do futebol europeu, um dinheiro muito grande num jogador que não vale metade daquele dinheiro. Eles fazem isso, inclusive, no futebol brasileiro. Acabei de falar, e o próprio Real Madrid. O Real Madrid contratou o Renier. Não, mas aí contratou o Renier acreditando na metodologia de formação. Eu sei, eles gastam dinheiro em vários jogadores que nem entram nos times, e vários jogadores que entram nos times e você fala, esse jogador, não que ele não seja bom o suficiente para estar aí, mas ele não vale metade do que foi investido aí. Tem muito jogador melhor que dava para conseguir no mercado por um valor menor. Não conseguiria por um valor menor, porque toda vez que um time desse entra para disputar um jogador, a cifra já vai lá em cima. Não dá para o Chelsea fazer uma proposta pelo Estevão por metade do que o Chelsea... Quando você ouve o nome Chelsea, já vai cobrar mais caro. Tá? Então, assim, Chelsea, Manchester City, fala assim, esse cara tem bala, agora quero ver quanto é que eles chegam, entendeu? Então, às vezes se vende um jogador mais caro do que o jogador vale, exatamente porque você sabe que o clube tem dinheiro para gastar e gasta sem pensar muito. Né? O Al Hilal também. Não é da Europa, mas é a mesma coisa. Então, e o Al Hilal tem que convencer o jogador a jogar na Arábia Saudita, então tem que ficar mais caro ainda. Então, enfim, eu não acho que isso faça do Chelsea favorito contra o Palmeiras, não. O Chelsea era favorito contra o Flamengo? Eu não falava que era. E não era. E não foi. E perdeu para o Flamengo. E não era. E não foi. E perdeu. Por que não pode repetir, né, o roteiro? Contra o Palmeiras. Vamos ver. Vamos ver isso aí logo mais. Querem falar do Chelsea, então, adversário do Palmeiras? Gustavo Hoffmann, conosco agora no F360 para falar de Palmeiras. Olha, ele já aparece ali
aquele skyline de Nova York. Agora ele está num outro momento, né? Desde ontem, como é que é, Hoffman? O nosso Guga Chakra. Ele colocou na rede social, eu vi. Virei o Guga Chakra da ESPN, Bom dia, Hoffman. Hoffman Chakra, tudo bem, Só amigo? o penteado que tá meio diferente. Eu ia falar isso, desde ontem eu tô pra falar isso. Tá. Falta cabelo também. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço pra vocês, bom dia. Olha, o professor vai fazer mercado, eu também aqui, a gente tem que fazer mercadinho pra tentar economizar também. O preço aqui das coisas é uma coisa surreal. É surreal. Ontem, voltando de um barzinho à noite, eu comi um cachorro-quente, o cachorro-quente tradicional de Nova York. Pão, salsicha, mostarda e ketchup. $6. Que isso? $6. Oh. Vindo pra cá... Não tem condição. Vindo pra cá, no caminho do hotel aqui até o estúdio da ESPN, eu comprei um croissant e um suco. $9. Não tem condição mais, não tem salário que sustente um negócio desse. Não dá. O dólar tá... A coisa tá cara, hein? Não tá fácil pra ninguém. Mas aqui também, Gustavo, aqui também tudo muito caro. E o Palmeiras, como é que eu poderia dizer? Tem muito investimento para enfrentar o Chelsea, que tem muito mais investimento. Mas ali dentro o dinheiro não joga. Então fale, Gustavo Hoffman. Pois é, eu ouvia vocês agora há pouco fazendo o ranking de forças, né, das equipes. Eu estou muito de acordo com o raciocínio, acho que foi o Breiler que citou a questão do investimento, né? Como os clubes ingleses vão no Campeonato Brasileiro e contratam quem quer. Eu vou recuperar uma análise que eu fiz prévia da final da Conference League, entre Chelsea e Betis. E naquela oportunidade, no podcast Futebol no Mundo, eu disse, o Chelsea é muito favorito, por um motivo simples, investimento. O Betis, um clube tradicional da Espanha, com torcida, que contrata jogador, não consegue chegar perto do investimento que o Chelsea tem, do seu faturamento de temporada. E eu lembro de citar o caso do Antony, jogador que estava emprestado pelo United ao Betis, e o Betis sequer tinha condição de pagar integralmente o salário do Antony. O United pagava parte desse salário porque é um salário de Premier League. E os clubes de La Liga, com exceção de Real Madrid e Barcelona, não têm condição de arcar com esses salários. Faço questão de recuperar essa análise porque o raciocínio para mim vale agora para Chelsea e Palmeiras. É natural olhar para o jogo e falar, o Chelsea é o favorito, o Chelsea tem maior responsabilidade. Classificação garantida? Evidentemente não. E o retrospecto bom dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes reforça isso. O Palmeiras pode passar, tem jogo, dá para jogar. Vai depender de uma estratégia muito bem definida pelo Abel, por conta dos desfalques, que são pesados do lado do Palmeiras. O Chelsea tem jogador fora também? Tem. O Caicedo. Mas olha o banco de reservas do Chelsea. A gente vai discutir aqui se o Andrei Santos entra no meio campo, se o Reece James é deslocado para o meio campo e o Malo Gusto entra na lateral direita. A dúvida no ataque, se vai jogar o Nicolas Jackson ou o Liam Delap, jogadores que custaram dezenas de milhões de euros. No caso do Nicolas Jackson, inclusive, contratado de La Liga, que saiu do Villarreal. Então eu acho natural a gente tratar esse jogo com favoritismo para o Chelsea. Favoritismo não significa classificação garantida. O Palmeiras vai ter que jogar, precisará de uma grande atuação, provavelmente a melhor atuação do Palmeiras na competição para conseguir a vaga nas semifinais. Agora há pouco eu falei, quando eu chamava o Hoffman, eu falei, o Chelsea tem mais investimento, mas o dinheiro lá dentro de campo não joga. Às vezes joga, às vezes ajuda, às vezes decide. Mas não quer dizer que o Palmeiras não pode passar, claro que pode. Vamos dar uma olhadinha, então, vamos acompanhar o que disse o Abel Ferreira, porque um trecho da entrevista dele ontem, ele foi exatamente nessa linha, né, do investimento, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais força econômica. Vamos acompanhar o que ele disse. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador, o que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Aqui nós damos o nosso melhor e corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Nós nos preparamos para esta competição ou para este jogo hoje. É tudo aquilo que é a experiência deles, a qualidade deles, e não é por acaso, alguns de vocês escreveram que é no 40º jogo que jogo com equipa diferente, portanto,
estão preparados e seguramente darão uma resposta à altura daquilo que serão as exigências do jogo da manhã. Sr. Celso Zelt, está aí o Abel Ferreira. É isso. É a base da superação. Superação porque dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar de avião, né? Então, esse maior investimento, ele se reflete em quê? Em melhores opções, um melhor banco, um maior fôlego nesse sentido numa disputa como essa. A gente sabe, pode acontecer, aconteceu com o Botafogo contra o Paris Saint-Germain. E o legal desse campeonato, esse campeonato se diferencia dos outros mundiais, porque nos outros mundiais você tinha menos jogos para contar com isso. Num campeonato como esse, você tem mais jogos, cada jogo é um jogo, mas você tem muitos desafios a passar. O Palmeiras, se chegar à final, é até curioso chegar à final sem enfrentar nenhum time da Champions League. Mas muito provável, da atual, da última Champions League. Mas muito provavelmente enfrentará alguém ainda com maior poderio financeiro. E mesmo se enfrentar o Al Hilal, em termos de dinheiro, é o outro que vai ter maior poderio financeiro que o Palmeiras. Então é por isso que a gente fala do Everest, né? O técnico do Al Hilal falou isso, sobre chegar ao Everest sem o oxigênio. O oxigênio é esse dinheiro que a gente está se referindo. E o Chelsea se deu ao luxo de contratar durante o Mundial. Exatamente. João Pedro chega agora. E eu até tenho a curiosidade, Hoffmann. O Chelsea tem tratado um pouco o Mundial como parte da pré-temporada. Jogadores jovens também, o Enzo Maresca até incorporando o Andrei Santos ao grupo. A ideia com o João Pedro é que o Chelsea sentiu, o nível aqui está muito alto, a gente precisa subir rotação e já vamos logo de João Pedro? Ou é mais para, legal, já estamos aqui meio que em pré-temporada, vamos incorporar para mais sentir o jogador do que necessariamente usá-lo já contra o Palmeiras? Acho que vai mais no segundo aspecto, Breiler. É um time que já tinha a contratação do João Pedro projetada, programada para a temporada 25-26. Ela aconteceu agora, houve acerto entre os clubes. Bom, já que o Chelsea está aqui, pode vir, vem para cá. Assim, sem querer comparar, mas, por exemplo, o Endrick no Real Madrid. O Endrick dificilmente joga nesse Mundial, mas o Real Madrid trouxe ele para cá já, para seguir com a sua recuperação nos Estados Unidos, para já se integrar ao trabalho do Xabi Alonso. Então, no caso do João Pedro, acabou de ser contratado, por que ficar de férias, descansando, se você pode vir para cá já? Depois você vai ter um período de descanso também entre o Mundial e o retorno para a temporada 25-26, mas já que o time está aqui jogando uma competição, vem pra cá também, até porque você pode ajudar. Né? Eu citei o Liam Delap e o Nicolas Jackson, eventualmente o João Pedro pode até entrar, fazer sua estreia, não como titular, certamente, mas quem sabe jogando alguns minutos. É um jogador que com certeza vai ajudar. E com o Maresca, o Chelsea também está passando por esse processo de dispensar muitos jogadores. Com certeza vai né, essa possibilidade de entrar em negociação, perde o Mudryk por conta de doping, enfim, umas questões ali também. Então, faz parte desse processo, né? Porque tem Estevão aí, João Pedro, contrata ainda alguns jogadores, mas com o Maresca, já desde que ele chega, também já fazendo, entre aspas, uma limpa por ali, né? Qual deve ser a estratégia, o caminho, o pensamento, o plano de Abel Ferreira para esse jogo, na sua visão, Breiler? Tentar gerar compensação aos desfalques, Abel. Como o Hoffmann falou, são desfalques pesados. Isso desguarnece a linha defensiva do Palmeiras de forma muito significativa. Então, o Abel vai ter de pensar o plano desse jogo condicionado a quem ele perdeu. Então, como ele protege melhor a defesa? É com o M. Martínez, um volante mais plantado à frente da zaga, ou com o Aníbal Moreno, que é mais caçador, que sai mais e tem mais dinâmica até para o Palmeiras contra-atacar? Eu vejo que faz mais sentido o M. Martínez, até para ter uma zaga mais segura, não se expor em nenhum momento diante de um Chelsea que é muito rápido. Do lado esquerdo, ele pode até jogar o Maurício um pouco mais para aquele lado, algo parecido com o que ele fez com o Scarpa na final da Libertadores com o Flamengo, para ajudar o Vanderlan na marcação possivelmente do Pedro Neto, que tem sido o melhor jogador do Chelsea no campeonato. Então, por tudo isso, eu vejo que, por mais que a gente saiba da capacidade do Abel de tirar coelhos da cartola nesse momento, ele vai ter de pensar esse jogo muito de olho nos desfalques, em como ele
compensa a ausência desses caras com outro tipo de comportamento e até jogadores que eu, num cenário ideal, com o time completo, eu iria de Aníbal Moreno. Para mim é um jogador que dá mais dinâmica para o meio. Mas sabendo que tem desfalque, eu protegeria mais a zaga com o M. Martins. Muito bem, Mari Pereira já está no nosso telão. Para o Olho Pereira, ou o Olho da Mari. Que temos o Olho Leal, quando o Eugênio está aqui. E a Mari já, inclusive, outro dia participou junto com o Eugênio, né? Sim. A Mari também traz o olhar, a análise dela aqui sobre esse Palmeiras e Chelsea. Vamos lá, então. Eu vou mudar de lado, tá? Só para eu poder ficar aqui do lado do Verdão. Você que manda aqui, Mari. Então tá bom. Desculpa, baguncei toda a luz. Acho que vai dar certo. Vamos lá, então, trazendo até um pouco do que o Breiler falou sobre essas possibilidades, a pergunta que você fez, o Hoffman também está com a gente, prof, todo mundo ali pode participar, tá? Então, vamos pensar aqui num Palmeiras mais, entre aspas, básico, sem tantas mudanças ali, só colocando os jogadores ali nas suas devidas posições diante das ausências. Fuchs e Mikael, dupla de zaga, Vanderlan pela esquerda, Gia direita. E aí, ainda pensando em um meio de campo, tá? Os volantes pensando em Rios e Martínez. O Maurício mais centralizado com o Alan pela direita, Estevão pela esquerda e Vitor Roque. Diante de um Chelsea de Sanches, Malo Gusto, Chalobah, Cowell, Cucurella. Vamos falar muito desse lateral esquerdo para a gente também pensar, talvez, num deslocamento de Estevão. Reece James, como o Hoffman trouxe para a gente essa possibilidade do também lateral fazer essa segunda linha, contando com a ausência do Caicedo. O Romeu Lavia, que a gente também tem como meio-campista. Enzo Fernandes, com o Palmer um pouquinho pela direita. Dilap, ainda essa referência, e o Madueke. Por que a gente não colocou o Pedro Neto dentro dessa configuração ainda como titular? Porque o Maresca trouxe, né, a informação de que ele, de fato, está muito abalado com a morte do Diogo Jota, e aí fica na decisão do próprio jogador se ele entra ou não. Então vamos ainda contar... se sentindo bem para jogar, exatamente, né? Emocionalmente. Então ainda vamos contar com o Pedro Neto no banco de reservas ali do Chelsea. Vamos pensar que o Maresca tem utilizado muito esse Mundial para também encontrar algumas alternativas para o Chelsea da próxima temporada. Então será que contra o Palmeiras ele volta naquela coisa um pouco mais Chelsea, vencedor de Conference, quando você tem o Cole Palmer atuando desse lado direito, com um pouco mais de liberdade, de fora para dentro, se aproximando do Dilap. E aí a figura do Martínez aqui para fechar, pensando que a gente ainda não tem o Pedro Neto desse lado direito, Madueke pela esquerda, o Dilap ainda como centroavante. O que a gente pode pensar do Cucurella, que é um lateral que avança bastante, mas que com o Maresca ele também dá uma amplitude muito interessante para esse Chelsea. O Estevão talvez deslocado para a direita para aproveitar exatamente as costas do Cucurella. Já vai companheiro de clube. Exatamente. O Chelsea trabalha com uma linha alta de defensores. E aí, o que a gente pode pensar na cobertura ao Vanderlan? Mais ou menos o que o Breiler trouxe. Então, eu vou fazer uma alternativa aqui de um Palmeiras um pouco mais defensivo. Vou colocar o Aníbal no lugar do Alan, para a gente trazer ele um pouco mais para cá e o Maurício pensar nesses encaixes aqui de defesa. Vou trazer o Martínez um pouco mais como esse primeiro volante aqui e o Aníbal caindo um pouquinho mais para a esquerda para compensar aqui a figura do Cole Palmer. Então fica Aníbal, Richard Rios, isso. Emiliano Martínez. A gente sempre lembra, né, que é o volante do Palmeiras que mais participa do jogo ofensivo. O Rios, né? Isso. Então ele pode trabalhar muito aqui pensando nessa combinação. Chuta muito, né? Finaliza muito, bem, né? O poder dele de finalização. Porque, assim, o que mais me pega nesse Palmeiras, sem Piquerez, principalmente, vai ser essa figura ofensiva do Vanderlan. Então, o Giai segurando um pouco mais com essa alternativa aqui do Palmeiras nessa linha de 3, é justamente alguém fechando mais esse lado esquerdo. E aí é uma alternativa para o Abel. Claro que Paulinho, que deve provavelmente entrar no segundo tempo, ele já pode, claro, entrar no lugar de um volante.
Então a gente traz mais ou menos aqui, fecha um pouquinho mais por esse lado esquerdo. O Maurício pode fazer essa configuração e o Paulinho tem a liberdade para trabalhar nessa faixa do campo aqui, né? Lembrando que ele fez o gol contra o Botafogo caindo mais aqui pela direita. Então é uma configuração que o Abel pode pensar se ele muda o Estevão de lado para justamente trabalhar nas costas do Cucurella. E aí a gente tem alternativas do Chelsea para segundo tempo, como o próprio João Pedro. Vamos trabalhar com ele aqui no lugar do Madueke. O João Pedro a gente lembra, tá? No Brighton, 30 gols em 70 jogos, eu acho, metade dos gols de pênaltis, né? Ele é um super batedor de pênalti, mas é claro que no Chelsea a gente tem o Cole Palmer. Mas o João Pedro, de atacante, com a presença do Welbeck no Chelsea, no Brighton, perdão, trabalhou muito como esse jogador que atua por trás do atacante, servindo muito, né, o seu companheiro de equipe. Então pode ser uma alternativa também. Um jogo de alternativas, os dois times têm isso, Abel. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!